TCE-MS, 30 anos de história. Boa noite, o TCE na TV começa agora dando destaque às primeiras atividades do ano do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Confira as notícias da semana. TCE-MS inicia transmissão ao vivo das sessões. Biblioteca do TCE-MS adquire 50 novos títulos. Servidores são capacitados para uso da intranet. SICAP lança etapa de acompanhamento de notificações eletrônicas. Com modernização, o Tribunal de Contas do Estado chega aos 30 anos mais ágil do que nunca. A inauguração da ExpoEx criou um espaço para que servidores do TCE e funcionários públicos de todo o Estado busquem a qualificação. Para ganhar agilidade, a instituição vem adotando sistemas cada vez mais modernos. Ágil, eficiente e atuante. Assim, o nosso Tribunal de Contas chega aos 30 anos do jeito que Mato Grosso do Sul precisa para crescer com segurança. A primeira sessão plenária do ano do Tribunal de Contas, realizada no dia 16 de fevereiro, foi transmitida ao vivo pelo site do TCE-MS. A implantação do sistema de transmissão faz parte do programa de modernização do TCE. Na abertura dos trabalhos do Pleno, os conselheiros analisaram 45 processos. A medida para transmitir ao vivo as sessões da primeira e segunda câmaras e Pleno faz parte da política de modernização e transparência que vem sendo implantada pelo conselheiro Cícero Antônio de Souza. O principal objetivo é permitir que os servidores jurisdicionados e a população possam acompanhar as votações de todas as sessões, conhecendo melhor o trabalho da Corte de Contas. O link para acesso às transmissões é o www.tce.ms.gov.br/ao-vivo. O jurisdicionado pode ainda acessar as pautas com antecedência pelo site. Na primeira sessão do Pleno foram julgados 45 processos das unidades jurisdicionadas. Entre eles, o processo referente ao pedido de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Alberto Kruger. A conselheira Celina Jalad decidiu pelo não registro de 8 contratações por não comprovar o excepcional interesse público, considerando os contratos nulos. As contratações foram para os cargos de auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo e inspetora de alunos. Processo do Tribunal de Contas do MS 7505/2007, protocolo 880209, órgão Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso. Tipo do recurso: pedido de reconsideração, deliberação recorrida, DS 200298/2009, assunto do processo, admissão de pessoal em 2006, recorrente Mário Alberto Kruger. Acompanho o entendimento do douto Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido. 1. Pelo conhecimento do presente recurso de pedido de reconsideração, por obedecer aos ditames legais e regimentais. No mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de registrar o contrato da servidora, senhora Maria Francisca de Oliveira, merendeira, com fundamento no artigo 37, inciso 3, da Lei Complementar número 048.990, combinado com o artigo 122 do Regimento Interno do Tribunal de Contas MS. 3. Manter inalterado o restante do item 2, decisão simples número 02/0298/2009, da segunda Câmara de Julgamento deste Tribunal, não registrando as contratações de Noêmia Amaral de Souza, Clarice Augusto da Silva, Elias Jerônimo de Souza, Maria de Jesus dos Santos, Juraci Barbosa da Costa, Jairce Santana Ferreira, como auxiliar de serviços gerais,
Suelen de Oliveira Rocha como assistente administrativo e Ceusa de Souza como inspetora de alunos, por não comprovar o excepcional interesse público, considerando os contratos nulos de pleno direito, nos termos do artigo 329, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Quarto, isentar o recorrente, senhor Mário Alberto Kruger, ex-prefeito municipal de Rio Verde, de Mato Grosso do Sul, da multa imposta no item 3 da mesma decisão. Que a autoridade responsável pelo órgão comprove nos autos, no prazo regimental, as rescisões e os cancelamentos de quaisquer pagamentos decorrentes dos atos impugnados, referente ao item 2 da decisão simples, número 020298/2009, sob pena prevista de ressarcir ao erário as despesas irregulares efetuadas, com base no artigo 123, inciso 1 e 2, com o artigo 125, parágrafo único, todos do regimento interno desta Casa. E 6, pela comunicação do resultado do julgamento aos responsáveis e interessados, com base nos artigos 44 e 83 da Lei Complementar número 048/90. Em outro processo irregular referente ao recurso de revisão interposto pelo prefeito de Sete Quedas, Sérgio Roberto Mendes, foi constatada a ausência de comprovação através de documento hábil da aquisição de um veículo automotor. O relatório voto apresentado pelo conselheiro José Anselmo dos Santos demonstra que a execução e finalização do contrato não comprova a aquisição do bem. O prefeito deverá pagar multa no valor de 50 alfermes e o valor impugnado de R$ 24 mil devidamente atualizado. Prefeito Sérgio Roberto Mendes, contrato administrativo, pedido de revisão. Concordo com a manifestação do Ministério Público de Contas no sentido de não conhecer do recurso em razão da ausência de requisito de admissibilidade, mantendo sem retoques a decisão simples no 010251/2009. A Corte de Contas aprovou por unanimidade o relatório voto do conselheiro Irã Coelho das Neves pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas anual do município de Dourados, referente ao exercício financeiro de 2006, gestão administrativa do ex-prefeito José Laerte Cecílio Tetila. Senhor presidente, processo de número 2278/2007, relativo ao balanço geral da Prefeitura Municipal de Dourados, correspondente ao exercício de 2006. O exame dos autos e fatos evidenciados na referida prestação de contas aponta para a existência de diversas irregularidades de ordem financeira, contábil e patrimonial. No aspecto financeiro, apurou-se que houve baixa irregular de expressivo montante do estoque de créditos do município, o que causou sério prejuízo aos cofres da municipalidade. Apesar de ter sido devidamente notificado a respeito, o interessado não apresentou qualquer documento probatório que justificasse a baixa promovida. Tampouco deu a conhecer a esta Corte ter instaurado procedimento administrativo adequado, que apontasse as reais medidas tomadas pelo responsável para recuperar os referidos valores, inclusive na esfera judicial. Na seara contábil, diversos registros foram praticados ao arrepio das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, os quais foram determinantes para que tanto o resultado econômico como o saldo patrimonial do exercício fossem apurados de maneira irregular. É inegável, assim, que os atos praticados pela autoridade municipal representam ofício ao princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o qual o administrador não pode dispor livremente do interesse público, pois não representa seus próprios interesses quando atua, devendo assim agir segundo os estritos limites impostos pela lei. Em razão do exposto e da gravidade das irregularidades que cometeram e danificaram a prestação de contas, acompanho os pareceres emitidos pelos órgãos de apoio e pelo Ministério Público de Contas e voto. 1. Com foco nos artigos 37.1 e 119.1 a 3, ambos da Lei Complementar 48/90, pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas anual do município de Dourados, referente ao exercício financeiro de 2006, gestão administrativa e financeira do senhor José Laerte Cecílio Tetila,
prefeito municipal, e 2, pela comunicação do resultado de julgamento aos interessados na forma regimental. A biblioteca da Escoex acaba de adquirir 50 novos títulos que estão disponíveis para a população por meio de consulta local. Uma novidade são os livros com leitura em braille. A biblioteca da Escola Superior de Controle Externo dispõe de mais de 4.000 títulos que podem ser locados pelos servidores do TCE-MS e sob consulta local por toda a população e jurisdicionados. As obras incluem temas do direito público, administrativo, gestão de pessoas e periódicos, como NDJ, IOB, Consulex, ENAP, entre outros. Além das novas aquisições, o TCE-MS também recebeu doações de livros em braille da Gráfica do Senado Federal, tais como Legislação Consolidada do Servidor Público e a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As assessorias de comunicação e de informática do TCE-MS estão capacitando os servidores e funcionários para a utilização da intranet. O uso da intranet na instituição visa facilitar a comunicação entre os servidores do tribunal, tornando mais rápido a interação entre os setores. O sistema oferece acesso aos comunicados internos, webchat, e-mail, fórum, notícias, relatórios, biblioteca e ao diário oficial. A meta é capacitar todos os servidores que utilizam computadores no TCE-MS. A equipe da Inspetoria de Atos de Pessoal e da Informática do TCE-MS lançou mais uma etapa do Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal. A partir de agora, os jurisdicionados serão notificados eletronicamente, na ausência de documentos relativos a processos de atos de pessoal. Os técnicos do Tribunal de Contas apresentaram a orientação aos jurisdicionados através do link do SICAP no site do TCE-MS. De acordo com o sistema, será notificado eletronicamente todo jurisdicionado que possuir pendências de documentos relativos a atos de pessoal de sua unidade. A mensagem de alerta irá constar na página principal e o usuário terá a opção de visualizar imediatamente suas notificações pendentes e regularizá-las. As notificações eletrônicas, elas podem tratar uma pendência de documentação, alguma irregularidade no processo de admissão ou de registro de concurso público, plano de cargos ou envio de quadro de pessoal. E a ICAP e o Tribunal de Contas devem fazer isso sempre eletronicamente em relação a atos de pessoal. No que consistem essas documentações? O jurisdicionado vai ter um canal eletrônico para enviar dados solicitados de retificação de registros ou encaminhar documentos digitais que sejam necessários no processo de análise. O prazo para retorno dessas notificações para resposta não muda em relação à tramitação de processo físico, como acontecia o ano passado. Os prazos continuam os mesmos, em alguns casos 30 dias, 15 dias, mas no relatório de análise encaminhado do Tribunal de Contas para o jurisdicionado, existem todos os dados referentes a esses prazos. Então ele faz o acompanhamento também via sistema e acompanhando de acordo com a documentação recebida eletronicamente. A rotina de notificação eletrônica está integrada ao sistema de controle de processos utilizado pelo TCE-MS para a gestão dos processos e acompanhamento de seus trâmites. Todas as remessas de dados de notificações serão protocoladas eletronicamente e juntadas ao processo principal. O TCE na TV fica por aqui. Mais informações você acompanha no site www.tce.ms.gov.br. Boa noite.